Vim correndo, cheguei agora, esbaforido. Desculpa. Que isso, Xuxa? Por que tu tá correndo desse jeito? Cara, que eu vim correndo porque hoje o cara que a gente vai entrevistar hoje, ele é triatleta, maratonista, corredor, super-homem. E aí Ele tu entrou no clima Entrei também. no clima e falei assim, eu cheguei aqui super cinema, eu tinha que vir Tive correndo que vir correndo. para apresentar. Turma, começamos mais um podcast aqui, sem plano B. E aí, eu vim correndo por quê, Kenia? Quem que a gente trouxe para Pra cá? apresentar ninguém mais, ninguém menos do que Marcelo Pacífico, maravilhoso. Seja muito bem-vindo. Marcelão, você Obrigado, pessoal. fundador da Dux, empresa de suplementação. Sou apaixonado pela marca, sou fã do seu pai, depois a gente explica por que sou fã do seu pai também. Cara, bem-vindo aqui ao podcast, obrigado pelo convite aqui de estar aqui com a gente. Vamos ter aí uma hora e tanto aí de um bate-papo que eu quero contar toda a sua trajetória aqui com a gente. Muito bem-vindo. Eu descobri agora que eu já era consumidora dos produtos de vocês, então, assim, Legal. sem palavras, é muito bom poder conhecer a pessoa por trás, né? Aliás, à frente dessa marca incrível. Parabéns de verdade pela tua trajetória. E a gente tem muito que conversar. Eu tenho 1 milhão de perguntas para te fazer. Espero que tu tenha vindo tranquilo e com tempo, porque Com esse papo certeza. vai longe. Com certeza. Vamos apresentar. Eu sou Rafael Xuxa, sou uma das pessoas que conseguiram o empréstimo com o estímulo sempre me apoiou, estamos aqui como apresentador aqui do podcast mais uma vez, e ao meu lado, grande Kenia, por favor. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Kenia Aquino, estou presidente da UDABA, Associação de Afroempreendedorismo de Porto Alegre. Nós fomos incentivados pela Estímulo e estou aqui com muita honra fazendo parte desse podcast para mais um episódio. Boa, turma. Marcelão, para a gente começar, eu acho mais fácil entender um pouco da sua trajetória. Quem que é esse Marcelão que começou, que pensou, mas antes de entrar na ideia da Dux, cara, cidade que você morou, qual colégio você estudou, dá um abraço para a turma do seu colégio que te lembra, que te consome o teu produto, conta um pouco da sua vida, da sua infância, adolescência, faculdade, aí depois a gente começa a entrar nas dores do estímulo. Muito E bem. você? Vamos lá. Bom, vou começar agradecendo pelo convite. Xuxa, amigo de longa data, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui para trocar ideia, bater um papo sobre negócios, oportunidades, curiosidades. Vou deixar você respirar um pouco depois de ter vindo correndo, né? Coincidentemente, a gente está num ambiente de corrida aqui. Eu sou corredor, Xuxa veio correndo e a Quênia carrega o nome do país, que é o berço Exatamente. da corrida, né, mundial. Então, estamos em casa. Exato. Vou começar me apresentando. Eu sou Marcelo Pacífico, tenho 36 anos, sou natural de São Paulo. Você pediu para eu ir lá do começo, então Sim. passei a minha vida inteira aqui em São Paulo, estudei num colégio aqui da Zona Oeste que chama Lourenço Castanho. Um grande abraço aos meus amigos de Lourenço Castanho. A partir dali, iniciei minha trajetória na graduação, onde eu cursei Administração de Empresas no INSPER. Me formei e entrei no mercado de trabalho, no mercado financeiro. Né? Uma trajetória comum do estudante do INSPER. É uma instituição que tem um viés muito forte para finanças, mercado financeiro. Então, trabalhei em corretora de valores, trabalhei em banco de investimentos durante 4 anos, que foi tempo suficiente para eu entender que não era aquele rumo que eu queria seguir para a minha carreira. Né? Por vários motivos, admiro muito quem trabalha nesse segmento, mas nunca me identifiquei. E foi aí que eu tomei a decisão de buscar um novo caminho, né? E dentre as várias possibilidades que eu tinha na época, uma delas era o empreendedorismo. Sempre simpatizei muito com a ideia de empreender, desde a época de colégio. Aí essa história eu conto de vez em quando, mas é uma curiosidade legal de saber. Quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, a gente fez um trabalho acadêmico na escola mesmo, que consistia justamente na elaboração de um plano de negócios de uma empresa fictícia, né? Então a gente tinha que elaborar a ideia de um negócio, construir um business plan. Foi a primeira vez que eu tive contato, tive conhecimento do que se tratava um plano de negócio. E o que a princípio começou despretensiosamente como um trabalho de escola, né? O nosso trabalho foi eleito um dos melhores, a gente recebeu uma boa nota e no ano seguinte a gente foi matriculado por coincidência num concurso que estava sendo promovida pela Escola de Administração da Mauá, que era dedicada exclusivamente a alunos do ensino médio, que era exatamente o mesmo modelo do trabalho que a gente tinha feito no ano anterior, ou seja, era a elaboração de um plano de negócio de uma empresa, então a gente tinha que passar por toda a experiência de um empreendedor, né? Ou seja, idealizar um negócio,
construir todo o material, o business plan, que defendesse a tese por trás daquele negócio, fazer uma análise de viabilidade, projeção financeira, enfim, todo o conteúdo que compreende um plano de negócio, né? E aí a gente entrou nesse concurso sem grandes pretensões, a gente foi avançando de fase, fomos selecionados entre os finalistas, eram centenas de grupos de todo o Brasil, a gente ficou entre os 5 finalistas, fomos para o dia da apresentação oral, era uma banca de 100 e tantas pessoas, até então era a maior plateia para a qual eu já tinha me apresentado. Fomos sem ensaiar direito, era eu e 2 amigos, naquela época, imagina, 15 anos, a gente estava pensando em festa, não era muito dedicado aos estudos. Eu era o sempre mais dedicado, mas os meus 2 amigos não. Um grande abraço para eles sabem quem são. E aí, cara, no final a gente acabou ficando em segundo lugar, né? De um concurso de centenas de participantes. E qual que era o tema da empresa? Era já relacionado ao esporte, por curiosidade. A gente teve a ideia, de novo, nunca saiu do papel, era uma ideia imaginária, de alugar um galpão, construir instalações para a prática de esportes radicais e fazer ali um espaço controlado, que garantisse a segurança dos frequentadores, com um vínculo com escolas da região, onde a gente incentivasse os alunos que tivessem boas notas e cobrasse o uso por hora. Então era a adaptação do que na época estava muito na moda, que era a onda das lan houses, que a gente ficava ali pagando por hora para ficar jogando, né, os jogos de computador, transportadas para o esporte, né? Então a ideia é que o praticante, a criança, né, de maneira geral, o jovem, fosse lá para praticar o seu esporte de maneira segura e a gente cobraria o uso por hora. Então, assim, nada inovador. Sim. Hoje até a gente descobriu que existem modelos parecidos com esse, na época não existia. Casa Pedra, de escalar. Exato, exatamente. Eu fui com meu filho. Então, super bacana, né, o conceito. E aí a gente ficou em segundo lugar, recebeu uma premiação em dinheiro, inclusive, pra gente. Cara, na época era algo impensável. A gente tem até uma foto com aquele checão do Faustão, sabe? Que legal. Enfim, contando essa história pra dizer que naquela época foi plantada uma sementinha em mim de um desejo de empreender. Você manda essa foto pra mim, com você com o cheque, É. vai ser a thumb do corte já pra gente publicar essa. A grande pena é que essa foto foi tirada com uma câmera de péssima qualidade, cara. Ela tá toda tremida, ela é uma foto que... Assim, dá pra saber que é a gente ali, mas ela não... E a corrige, meu. É isso, irmão. É verdade. Boa ideia. Boa ideia. Traz aqui que Vou a gente tentar corrige. fazer Manda isso. pra mim que a gente corrige. Mas voltando à história, então, quando eu tava nesse momento de carreira de buscar um novo caminho, né, pra minha vida profissional, eu resgatei essa memória aí de anos atrás, quando eu tive um dia o desejo de empreender na minha vida, né? E, por curiosidade, esse concurso se chamava Despertando Vocações. Que legal. Que despertou em mim uma vocação, né? Uma vocação que veio a ser manifestada há 10 anos depois, que o concurso foi em 2005 e eu abri um negócio em 2014 para 2015. Então, 10 anos depois, ficou ali guardado, esperando o momento certo para que acontecesse, e finalmente aconteceu. Então, foi aí que eu conheci meu sócio. Ele vivia um momento semelhante de vida, também trabalhava no mercado financeiro, também tinha estudado no INSPER, também estava insatisfeito com a carreira dele. Vocês se conheciam do INSPER ou já da empresa? A gente se conheceu na empresa. No dia que a gente virou sócio. Uau. Legal. Através de uma indicação de um amigo em comum, que sabia do momento de vida dos dois, nos conectou, a gente sentou numa mesa de um café, ele já apresentou uma ideia que ele tinha na cabeça, de empreender com suplemento, que era um mercado promissor. Nós dois já éramos consumidores de suplemento, praticantes de esporte, entusiastas da vida saudável. E aí, a gente sentou, estava muito inclinado já a dar esse passo, né? Os jovens, eu tinha 24 anos, ele tinha 23. Pouco para arriscar, né? Sim. A gente, felizmente, tinha um suporte familiar que nos permitia dar esse passo rumo ao incerto. E aí a gente, nesse dia, virou sócio. E a história começou. Um incerto que tem dado, felizmente. Coisa boa. Felizmente. Que legal. Não, eu tenho, assim, é que eu te conheço, e você tem uma frase que talvez seja anti-herói aqui do podcast, mas é legal dar esse exemplo, porque tem outras pessoas que vão sentir a mesma coisa. Você falou uma vez pra mim, assim, Xuxa, e agora que eu tô tendo todo sucesso, né? Você até sabe, né? Sei. Xuxa, se eu soubesse o trabalho que ia dar, eu não teria nem começado. Fala isso pra mim. Porque na época, quando a gente se conheceu, a gente era muito inocente, né? Muito ingênuo. Assim, a gente não tinha recurso,
Quer dizer, a gente sempre teve uma estrutura familiar, mas assim, recursos próprios a gente não tinha. E a gente tinha uma visão muito simplista do que era empreender, né? A gente achou que assim, cara, a gente tem uma ideia boa, a gente vai construir uma marca legal, um produto bom, e a gente conhece uma galera e o boca a boca vai fazer a função, Sim. né? A gente juntou uma economia mínima ali, cara, tinha 20 mil reais de cada um e achou que seria suficiente para abrir um negócio, né? E foi assim, um erro de cálculo grave, né? Grande. E aí a gente brinca que, de vez em quando, a ignorância é uma bênção, né? Porque naquela época a gente não tinha consciência do que nos aguardava pela frente. Talvez se a gente tivesse, o trabalho que ia dar, o esforço que ia exigir, o esforço a gente já sabia, né? Mas assim, quanto que a gente ia apanhar, o quanto que a gente ia sofrer, quanto que a gente ia precisar investir mais do que aquele investimento inicial, talvez a gente não começasse, né? Então, acho que a gente foi avançando sem saber o que vinha pela frente. Quando os problemas e desafios surgiam, a gente ia encontrando as soluções, até que finalmente a gente conseguiu prosperar. Mas lá no início, se a gente tivesse uma visão mais de médio e longo prazo, falar assim, ó, vai ser esse o caminho que te espera, a gente fala assim, cara, melhor eu continuar onde eu tô aqui, que tá mais confortável. E é legal, que assim, você dá um exemplo que deve ter muita gente passando pela mesma situação. E assim, eu vou falar por mim, eu tenho certeza que a Kenia é igual também. Quando você começa, você tem esse sonho, vários momentos que eu tive, eu falava, nossa, a conta não fecha, nunca vou ganhar dinheiro com essa porra. Nunca vou ganhar dinheiro com essa porra. Que decisão que eu fiz? Será que eu volto deixo de empreender? Não volto? Será aquela agonia? Você com certeza deve ter passado por isso também. Bastante. Mas eu acredito que, como pelo que eu vi, assim, do teu perfil, é como uma missão de vida mesmo. Sim. Porque tá tudo conectado, Sim, né? O teu negócio é muito aquilo que tu já acreditava. Então, é um triatleta falando sobre saúde, né? Então, tem uma coisa aí que é o eu não vou desistir, eu não vou parar. Tem um propósito. Independente do que acontecer e do tamanho do leão, todos os dias eu vou matá-lo. Sim. Então, eu acho que é muito isso, assim, né? Às vezes que eu também me vi, assim, enquanto empreendedora, o que eu tô fazendo? Eu só pensava, não, calma, alguém tem que fazer isso e eu acredito que sou eu que tenho que fazer, porque isso é o que tá na minha veia, né? O que eu faço parte da minha vida. A gente até costuma dizer que a decisão que a gente tomou na época foi muito mais do que um movimento de carreira, foi um movimento de vida. Né? Sim. Porque mobiliza de fato a sua vida inteira, né? E é algo que você faz, sua família, seus amigos, todo o seu entorno, né? Mexe com a tua saúde emocional, né? Com as tuas perspectivas de futuro. E tudo isso é motivado por um objetivo maior, né? É o tal do propósito, né? Assim, tem algo por trás ali. Então, acho que conectou muita coisa ali. Tanto um potencial de mercado, que é a verdade, já existia, a gente enxergava isso, mas muito mais uma afinidade pessoal, né? Com o tema. A gente já era consumidor de suplemento, a gente já vivia o esporte. Eu fui uma pessoa que comecei a praticar isso. Sim, esportes eu sempre pratiquei, né? Futebol, mas assim, esportes de endurance, que é o que eu faço hoje, comecei a praticar muito antes do que a maioria das pessoas. Então eu com 18 anos já corria. Hoje mudou bem. Mudou né? um pouco. Hoje As redes sociais incentivam muito mais essa nova geração. Mas na época, cara, eu corria, a galera meio que me olhava torto. Eu fiz minha primeira maratona com 21 anos de idade. Então, quando meus amigos estavam, na balada, na festa, eu estava treinando para uma maratona, entendeu? Então, tudo isso tem uma convergência, né? Uma confluência de fatores que fazem as coisas acontecerem inexplicavelmente. O tal do propósito. Sim. Eu tenho uma pergunta já. Por favor. Assim, eu pesquisei, né, obviamente, teu perfil, muito bacana, sensacional. E eu vi que faz mais ou menos, um pouco mais de um ano que tu foste à Tanzânia. Olha eu só. achei sensacional, porque vocês tiveram um desafio ali muito grande, né? Foram 7 dias, né? E vocês se desafiaram e venceram, e foi incrível. E eu queria te perguntar como é que tu traz as lições dessa experiência específica para as barreiras e para o vencer do empreendedorismo. Que legal, eu não esperava essa pergunta. Realmente fui investigado aqui. Kenia é mestre. Chama stalkear. Legal. Inclusive vizinho do Quênia. Exatamente, né? exatamente. Foi uma experiência super legal. Foi minha lua de mel.
Uau. Diferente, né? Bem exótica. Eu demorei para convencer a minha esposa. Na verdade, a gente já pretendia ir para a África para fazer safari. Né? Não era para fazer safari, uma viagem muito mais luxuosa, né? Sempre foi um desejo. Assim, a gente é muito ligado a aventuras no geral. Enfim, já estava definido que seria na África, né? E Tanzânia, por ser um dos principais países de destino turístico para safari. Ecoturístico, né? E aí, de repente, eu descobri que ali, coladinho no Parque do Safari, tinha o Monte Kilimanjaro, que é um conjunto de vulcões, né? Que tem a maior altitude do continente africano, né? Chega a quase 6.000 metros de altitude. E, putz, aí eu não resisti. Aí eu trouxe a ideia para minha esposa, falei assim, cara, o que você acha? Deixa eu te explicar, pô, a gente vai estar assim, ó, a gente vai pousar num aeroporto, no meio do nada, e assim, a gente nunca mais vai voltar lá. É a nossa única chance, né? Aí no começo ela foi um pouco relutante, aí eu mostrei alguns vídeos, e consegui convencer. E, cara, foi uma experiência incrível. A gente ficou ao todo 14 dias na Tanzânia, 21 dias na África, sendo 14 na Tanzânia. Os primeiros 7 dias a gente fez safari, então a gente cumpriu ali todo o plano de mel. Cola de conforto. E aí depois a gente trocou as malas e iniciamos essa aventura. São 7 dias de escalada. Não é uma escalada técnica, né? Uma escalada muito... considerada um nível intermediário, em que a gente acampa todos os dias, sai todo dia logo cedo pela manhã do acampamento, com mala nas costas, a mala só com o equipamento do dia, porque o restante de toda a estrutura é carregada por uma equipe. E pelo marido recém-casado. Não, o marido não. Kênia? Eu carregava um pouquinho mais de peso, mas assim... E atleta, preparado. Precisamos reconhecer o esforço dessa equipe aqui, que, cara, os caras são realmente... monstros, assim. Eles carregavam o peso pesado mesmo, né? Que era todo o nosso acampamento, basicamente. A gente levava ali a troca de roupa do dia. O mínimo de conforto que sua esposa teve de mel, né? Merecendo, né? Porque exato. Mas assim, mesmo assim, não tinha muito conforto, assim. Era uma condição bem normal, desafiadora. Normal. Super normal, super romântico, né? Romântico. A gente acordava de manhã, caminhava o dia todo em altitudes elevadas e chegava mais ou menos no final do dia no próximo acampamento. Já se preparava ali para o dia seguinte, então a gente começava a descansar, tinha a última refeição do dia e dormia em barraca. Só que aí, durante as madrugadas... perfeito. Assim, todo o luxo e o conforto que você espera de uma lua de mel. Então, uma barraca de... Ela também, cabia 2 pessoas. Ela também, se soubesse que a lua de mel é assim, ela também teria desistido de você. Talvez. Olha, eu diria que ela desistiu algumas vezes durante o caminho, mas aí não dava mais para voltar. Então a gente dormia em barracas, a temperatura durante a madrugada despencava, batia menos 5 graus, mais ou menos. Então a gente dormia com aqueles sleeping bags super reforçados. Outros detalhes, uma semana sem energia elétrica, sem sinal de celular, sem banho. Uau. Então era realmente um desafio, muito mais do que físico, mas um desafio mental. Assim, era o que mais, acho que era o mais sobrecarregava ali, era o mental, de todo dia à noite, você não ter aquela renovada que um banho e um colchão, uma cama confortável te dão, né? Então a gente dormia bem apertado, uma barraca super pequena, e aí fomos avançando dia após dia, até chegar ao dia do cume. O dia do cume super desafiador fisicamente. A gente iniciou o ataque ao cume às 11 da noite do dia anterior, viramos a madrugada subindo, chegamos lá no pico, no cume, às 6:30 da manhã, então são 7 horas e meia subindo sem parar. Você fica lá 30 minutos, que não pode ficar muito tempo nessa altitude, e depois começa a descer mais umas 8 horas descendo. Então foi um dia assim, que a gente começou às 11 da noite do dia anterior e fomos descansar às 5 da tarde do dia seguinte. E qual que é a distância? Não é muita distância, porque a caminhada é muito lenta. Porque para você amenizar os efeitos da altitude... Fique parando. É muito devagar. Vai parando, é muito devagar, mas muito mesmo, assim. Então, a quilometragem não é tão grande, mas o tempo é. Então foi um dia bem desgastante, e aí depois desse dia eram mais 2 dias para terminar de descer.
e aí voltamos para a civilização, com missão cumprida. Mas respondendo a sua pergunta, foi uma experiência transformadora, um momento de conexão entre nós dois, da gente com a natureza, da gente com o povo local, né? Porque a gente tinha uma equipe só de moradores da Tanzânia, daquela região. Pessoal muito simples, muito humilde, mas muito generoso, muito hospitaleiro. Então, foi uma conexão que, tanto é que no último dia em que a gente fez a roda de despedida, cara, a gente se emocionou, assim, eu não conseguia falar, engasguei a voz, porque, cara, ali meio que você cria uma família durante uma semana que te acompanha da hora que você acorda até a hora que você dorme. E pra despedir dessa galera é muito duro, cara, porque você se compadece com a situação de vida deles, sabe? E ver quanto que essa galera é forte, cara. É forte. É um Eu povo acredito muito que forte. faça muito sentido toda essa conexão, esse conjunto de coisas, né? Porque é como a gente falou, não é só o propósito de vida. A gente está falando de comer bem, de se alimentar, de se conectar com a natureza. Então eu imagino que deve ter sido realmente transformador, porque faz parte, né? Do pacote completo, assim. Com certeza. Esta conexão de vocês ali com tudo isso e depois voltar e pensar, realmente é isso que faz sentido para mim. É isso. Né? Esse é o tipo de negócio que eu quero fazer, é poder incentivar as pessoas É isso mesmo. a fazerem parte desse grande planeta, né? Super recomendo a experiência, talvez não na lua de mel, né? Se der pra escolher de uma repente, outra se data. puder evitar, né? Mas Evitem vale a levar a esposa recém-casada de vocês para esse tipo de experiência. E acho que pegando um gancho do que você colocou, tem dois pontos, né? Um dos nossos patrocinadores daqui é o AIA. Toda essa estrutura que você está vendo aqui, você já ouviu falar desse projeto do AIA ou não? Cara, descobri hoje, achei lindo, né? Me encantei com o espaço, mas vou deixar você contar mais. Maravilhoso. Cara, assim, eles são um dos patrocinadores nossos, a gente tem muito orgulho, eles que cedem aqui a sala de gravação, toda essa estrutura. Eu sei que aí só aparece uma telinha, a gente aqui, mas assim, o espaço aqui é maravilhoso, é muito ligado à natureza, é um ambiente no meio do centro de São Paulo, que é aqui no complexo do Roosevelt Hotel, falei certo agora? Falei certo. Maravilhoso. E eles abriram um espaço que é um coworking ligado para projetos e propósitos. Então, muito na parte social, muita parte ligada à natureza. Sustentabilidade. É um espaço realmente acolhedor. A gente chega aqui e se sente confortável, né? Porque é tudo muito natural, assim, é tudo muito a natureza mesmo nos abraçando. É assim que eu me senti a primeira vez e todas as vezes que a gente está vindo aqui, está sendo incrível. Super recomendo a conhecerem o AIA. E não adianta qualquer um querer alugar esse espaço. Você tem que ter um projeto social, o teu foco da tua empresa tem que ter um propósito. Então é muito legal, por isso que o Estímulo está aqui, que o Estímulo ajudou milhões de pessoas a empreender, a gerar emprego para o país, com crédito subsidiado, por meio de doações que a gente acaba tendo para cá. Então todo o projeto Estímulo é muito bacana. A gente tem as próprias redes sociais do Estímulo, que é Estímulo 2020, tanto o canal no YouTube. Quem quiser saber mais do projeto do Estímulo está aí. E a gente queria agradecer o AIA a respeito disso. Uma outra pergunta que eu quero fazer, já a gente começando a entrar nessa parte de empreendedorismo. Tá, você sentou com o seu sócio, vocês definiram um café, e por que Dux? E assim, tinha um monte de suplementação e assim, aquelas coisas meio over, e que nenhuma reclamação. Eu nasci nesse público, Sim. eu consumo suplementação naquele hardcore mesmo, de bodybuilder, então assim, eu gostava, assim, e quando vocês decidiram entrar, por que Dux? Qual que era a estratégia de vocês de diferenciação? Me conta um pouco mais já na entrada do conceito da empresa de vocês. Perfeito. Bom, primeiro, por que suplementos, né? Então, na época, a gente já enxergava um potencial na categoria, por sermos consumidores e por observarmos um crescimento das tendências saudáveis, né? Muito atreladas a esporte ainda, então, esporte crescendo, ainda não tanto quanto é hoje, mas já crescendo, e é uma tendência natural, bastava observar comportamentos de mercados mais maduros, né? Então, a gente acreditava muito que o mercado iria continuar crescendo. Já vinha crescendo bastante e ia cada vez mais acelerar esse crescimento. Associado, né, como eu já comentei, a um interesse pessoal na categoria. Então, sempre que der para combinar potencial de mercado com interesse pessoal, acho que é a melhor fórmula, né? Melhor receita. Só que a gente percebia que a oferta nacional ela era uma oferta muito nichada, né?
As marcas daquela época, que são ainda as principais marcas até hoje, grande maioria delas, eram marcas que ofereciam um portfólio mais restrito, direcionado a um público mais restrito, que era o público de academia, da musculação, né? Uma comunicação, de fato, mais agressiva, né, que conversasse com esse público. Então, todo esse tom de voz, né, essa identidade visual das marcas que conectam com o público que até hoje existe e ainda é muito forte, né? Nada contra, pelo amor de Deus, é um público altamente consumidor. Mas a gente percebia que existia uma oportunidade de conversar com outros consumidores que não se identificavam com essa comunicação dessas marcas que existiam, né? E não só a comunicação, mas também a oferta de produto. Existia uma lacuna, né, que a indústria nacional não conseguia preencher e que por isso acabava sendo preenchida pelo produto importado. Então, vou pegar o meu exemplo, né? Eu, como corredor na época, quando eu precisava consumir um produto de endurance, seja um pré-treino de endurance, ou um recovery, ou um gel, eu tinha que comprar lá fora. Ou eu tinha que esperar alguém que fosse para os Estados Unidos para trazer para mim, né? Ou eu tinha que comprar as marcas importadas que tinham maior relevância aqui no Brasil. Que eram super caras. Que eram super caras, exatamente. Então a gente falou, poxa, por que não tem uma marca nacional atuando, né, nesse nicho? Não só o endurance em específico, mas todo o espectro do esporte, que não só a musculação. E foi aí que a gente começou, com a ideia de construir uma marca que fosse uma marca mais democrática, vamos dizer assim, uma marca mais universal, que se comunicasse com um público mais amplo. Isso se traduz em identidade visual, em tom de voz, em embalagem, em estratégias de eventos, em patrocínio de atletas, né? Então esse foi o conceito inicial. E por que Dux, né? Acho que o nome que amarra toda essa estratégia. Dux vem do latim, significa liderança. É um nome curto, forte, bastante objetivo. E o significado para a gente também é um significado muito poderoso. Que não significa necessariamente ser o primeiro, né? Para a gente, ser o primeiro é uma consequência, né? Existem outras formas de liderar, né? Liderar através do exemplo, através da credibilidade, da reputação, né? Então, nem sempre o líder é o primeiro, né? Se a gente chegar lá, vai ser uma feliz consequência de todo o nosso trabalho. Mas então esse é o significado por trás da palavra Dux. E quem que teve a ideia? Veio de uma agência, veio do Marcelo, veio do seu sócio, veio de quem? A Dux, Olha, na época, quando eu conheci meu sócio, ele já tinha um projeto embrionário na cabeça e em 5 slides de uma apresentação. Ali já existia o nome Dux, então partiu dele. Na época ele tinha feito, enfim, contratado alguns serviços não era nem de consultoria, era mais design mesmo, assim, para colocar o nome num papel, né? Ou numa identidade visual. Mas já tinha esse direcionamento. Aí a gente só deu vida ao nome. Deixa eu te perguntar, Marcelo, a Dux é uma empresa pró planeta, né? Sim. O que tu traria para um empreendedor que está começando agora e deseja olhar mais para a sustentabilidade, olhar mais para essa questão que é tão importante, não só pelo planeta em si, mas pelos números, né? Perfeito. Para quem está começando agora, o que tu diria assim? Por que você precisa olhar para isso desde o início ou precisa começar a olhar para isso o quanto antes? Muito bem. Bom, desde o início a gente sempre teve essa preocupação, né? Genuína nossa, pessoal. A gente precisa gerar um impacto positivo, que vá muito além do lucro, do benefício que o próprio produto oferece para as pessoas, mas assim, a gente precisa cuidar do ambiente em que a gente está, né? Porque faz parte de todo o ecossistema, né? Acho que a prosperidade, ela exige que ela impacte positivamente todo mundo, né? Não só um dos agentes, né? Porque senão fica uma equação desequilibrada, né? A gente costuma dizer que de nada adianta. A gente tem uma tese de saudabilidade, né? A gente é uma empresa que tem como propósito nutrir a vida humana através da saúde. Mas de nada adianta ser saudável em um planeta doente, né? Não adianta você tá saudável e todo o teu entorno está doente, né? Então a gente sempre teve essa preocupação. É algo que é difícil você conseguir executar tudo aquilo que você quer, porque você precisa equilibrar isso com os objetivos mais imediatos da empresa, os desafios mais urgentes, né? Então,
com o tempo, cada vez mais você vai amadurecendo essa ideia para que ela se transforme de fato numa ação, né? Até que a empresa tenha a maturidade, tenha a capacidade de colocar em prática todas as iniciativas de impacto que a gente pretende, né? Então hoje a gente tem uma diretoria de impacto positivo, Que legal. Que sensacional. que divide a mesa do board da companhia, né? Que participa das discussões, que sempre traz essa ponderação, né, do impacto. Quando a gente está discutindo o lançamento de um novo produto, a escolha de uma embalagem, sempre tem aqui esse contraponto do impacto que esse produto vai gerar. Se essa embalagem é uma embalagem que pode ser reciclada, né? Então a gente vai até as cooperativas de reciclagem para entender como é que funciona o processo de reciclagem, inclusive é uma experiência de vida, né? A gente tem todo um trabalho de compensação de carbono. A gente está passando pelo processo de certificação B, né? Estamos em fase final, que é um processo extremamente rigoroso, né? Que credencia só as empresas que de fato, né, manifestam essa preocupação no seu dia a dia, né? Acho que muito em breve a gente deve conseguir tirar essa certificação, que vai ser uma chancela de todo esse nosso trabalho. E a recomendação que eu dou para todos é que acho que se tornou algo muito mais do que um diferencial, é mandatório, né? Acho que hoje, assim, quem não tem esse olhar tem vida útil. Porque não adianta, não dá para desvincular as coisas, né? Assim, a nossa vida pessoal, ela está atrelada à nossa vida profissional, que está atrelada à vida do nosso planeta. Então, não dá para você negligenciar uma dessas três esferas, né? Cada um do seu jeito, cada um com as suas condições, mas, cara, tem que ter esse olhar, assim. A gente tem que parar para refletir o impacto que as nossas ações estão gerando, o legado que as empresas estão deixando, né? Tanto do ponto de vista ambiental, social, econômico, né? Acho que a empresa ela tem esse potencial por ser uma união de pessoas, né? De gerar um impacto muito maior do que uma pessoa só é capaz de gerar. Então, além do impacto financeiro, tem que pensar em todos os outros impactos que a empresa gera também. Sensacional. Eu acho legal, eu tenho uma experiência aqui muito positiva de uma integrante aqui do nosso time, que é o seguinte: da nossa geração, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a nossa geração tinha um discurso de se preocupar, mas na verdade era um discurso meio fake. Você tá lá, ficava num cantinho, era um estagiário lá que olhava, meio para falar que você tem. Eu acho que mudou. Hoje o consumidor, ele está disposto a pagar mais por aquilo. Sim. E aí você tem duas chancelas punks, né? Porque você tem uma chancela a mais de o consumidor está disposto a pagar mais pela saudabilidade. Então, até colocar um número de 20%, pago mais se for saudável, 20% mais se for saudável. E dois, também eu pago mais para ser algo que tem um propósito positivo de meio ambiente. E assim, eu aprendo muito, esse projeto eu aprendo muito. Nossa querida parceira fundamental que tirou isso aqui faz acontecer de fato, que fez esse banquete aqui para você para receber, estendeu esse tapete vermelho, nossa querida Lisa, eu aprendi com a Lisa, que ela é fantástica. Eu falei assim, se o estímulo vacilar e não quiser contratar ela, estamos de olho aqui, Marcelão. Tem mercado, tem mercado. E ela falou, eu expliquei para entender, para a gente também contratar para as empresas que a gente tem. Ela falou assim, eu vim para cá, receber propostas iguais, proposta de estímulo também não é ruim, também tem um lado um pouco econômico, não é ruim, ela sabe que não é ruim, mas ela falou assim, eu podia ter ido para outras empresas. O que eu decidi vir para cá, porque eu queria trabalhar em um lugar que tinha um propósito bacana, e o estímulo tem. Então, assim, as empresas que estão já buscando, que de fato tem isso, ela tem um diferencial de preço. Sim. E diferencial de contratação. Os jovens hoje em dia, eles não querem simplesmente entrar numa carreira, fazer uma carreira e entrar numa empresa e fazer uma carreira e ganhar só dinheiro. Eles querem ter um propósito. Pode ser um propósito ligado à saúde. Então, pô, eu quero trabalhar numa empresa ligada à saúde, quero ter um propósito, uma empresa que faz impacto social positivo. Então, eu aprendi com esse projeto isso. Eu acho que o que vocês estão fazendo é muito bacana. Vocês sentem isso também na hora de contratar a turma mais jovem? Acho que a parte de saudabilidade é mais forte, mas vocês também sentem isso? Como é que qual o facilitador da Dux e qual o plano que vocês têm
para contratar público mais jovem, para começar a fazer carreira com vocês aqui? Boa pergunta. Bom, de fato, tudo isso que você falou é verdade, né? O tema da sustentabilidade gera uma série de benefícios para a empresa, né? Desde percepção do consumidor, que está disposto a pagar mais, percepção do colaborador, que está disposto, às vezes, a aceitar uma proposta igual ou pior para se engajar num projeto que tenha um propósito maior. Percepção do mercado em geral, né? Hoje a gente tem políticas públicas de incentivo, né, a empresas que têm esse viés, né? Desde incentivo tributário até outros tipos de benefício. A gente tem fundos de investimento hoje dedicados exclusivamente a projetos de impacto positivo, né? Então é um tema que está sendo percebido finalmente, né? Para nós, como marca empregadora, eu acho sim que acaba sendo um elemento, né, que nos torna mais atrativo para o candidato. Muito mais, acho que o aspecto que a marca carrega, ser uma marca que tem o apelo da saudabilidade, né, que oferece um produto de alta qualidade, nutritivo, que beneficia diretamente a vida das pessoas. Então, acho que a melhor forma da gente gerar um impacto positivo é através do nosso próprio produto. A gente não precisa ficar inventando muita moda, né? Uhum. Cara, é um produto nutricional que atende aos objetivos de saúde de toda a população humana, da infância à terceira idade. Cara, não tem forma mais impactante, né, de você atuar na vida das pessoas. E isso atrai candidato, né? Assim, acho que tem um aspecto aspiracional da marca, né? Sim. A marca aspiracional, que está muito em evidência, em redes sociais, com influenciadores, em eventos e etc. Tudo isso vai gerando interesse, vai gerando desejo, né? É muito comum, durante o processo seletivo, a gente ouvir esse testemunho, né? A gente fala de, puta, eu sempre quis trabalhar aqui, né? Por mais que ainda seja uma empresa, a gente sabe das nossas limitações, a gente é uma empresa ainda em crescimento, né? A gente não tem ainda o conhecimento de marca das multinacionais, não queremos nos colocar nesse grau de comparação. Mas aqueles que nos conhecem simpatizam. Geralmente o público jovem. Tipo assim, cara, eu já sou consumidor. Isso aí 100%. É fato. Pô, eu já sou consumidor de vocês. Aí o cara na entrevista já pega ali, se é um virtual, já pega, abre a gaveta, tira um produto novo. Sim. Pô, minha mãe, meu pai, meu irmão, já ouvi falar muito de vocês. É super legal isso, cara, porque você já começa com um vínculo, né? A pessoa já consome, já é admiradora da marca como consumidora. Pô, a chance dela querer trabalhar na empresa é maior, né? Então, pra gente, acaba sendo, com certeza, um critério de atração de talentos. Bacana. Falando sobre contratação, queria agradecer mais uma vez a Coloniese Advogados. E vocês que são empreendedores e que desejam contratar, que precisam fazer a coisa formalizada, que o negócio está crescendo, contatem a Coloniese. É um time multidisciplinar, é um time incrível que atende o Brasil inteiro. Tem trabalhista, tem tributário, tem civil. Eles são especialistas pautados pela inovação e tem foco em resultados. Então, a Coloniese é a nossa parceira aqui, nossa patrocinadora. Tenho certeza que os empreendedores sofrem com essa questão de preciso contratar, como fazer da forma mais adequada e justa, né? Então, tá aí o time da Coloniese para apoiá-los. E tem a pergunta do advogado, né? Tem a pergunta Tem a pergunta do advogado. Que vai vir agora e mesmo? ele vai colocar. Não tava esperando. Sim. Fala, Xuxa, tudo bem? Pessoal do podcast Sem Plano B, do Estímulo, tudo certo por aí? Aqui é o Renan, mais uma vez, do Coloniese Advogados. Sempre um prazer conversar com vocês. Hoje eu queria trazer mais um tema do direito tributário, falar um pouco sobre recuperação de crédito. Esse tema é um tema que vira e mexe, ele vem à tona, mas ele nunca sai de moda, né? Se a gente pudesse falar, um tema que está sempre em alta, principalmente quando a gente fala de colocar caixa para dentro, né? Recuperar dinheiro pago a maior, recuperar valores pagos ao maior, por meio de algum erro, seja um erro na apuração contábil, seja um erro na aplicação da legislação, seja um erro eventualmente numa autuação. Então a gente tem diversos cenários que podem ensejar uma possibilidade de recuperação tributária, de crédito tributário, melhor dizendo.
Praticamente todas as empresas, qualquer modalidade de empresa pode ser um sujeito na recuperação de crédito tributário. Seja uma limitada, seja uma sociedade anônima, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande. Qualquer empresa pode se beneficiar de uma recuperação de crédito tributário. Muita gente se questiona se isso é um direito. E sim, é um direito. Quando a recuperação de crédito ela é bem conduzida, ela não se trata de uma brecha, não se trata de um atalho ou de uma brecha obscura. Ela simplesmente se trata de uma adequação fiscal para trazer um benefício real para aquela empresa. E quando que surge um risco na operação de recuperação de crédito? O risco ele aparece quando a gente tem uma má interpretação da legislação, uma tese jurídica frágil que ampare aquele pedido de recuperação, ou mesmo uma documentação frágil apresentada pela empresa. Basicamente, existem cenários que têm que ser avaliados pelo profissional da advocacia, por um escritório capacitado para isso, para orientação se aquele cenário é viável ou não para determinada empresa. Em resumo, a recuperação de crédito é legítima, ela é um direito do contribuinte, mas ela deve ser conduzida com a seriedade e o rigor técnico que só um profissional capacitado pode assessorar. Nós aqui do Coloniese Advogados estamos de portas abertas para recebê-los, para bater um papo e estudar juntos se essa operação faz sentido ou não para a empresa de cada um de vocês. Xuxa, pessoal do Estímulo, forte abraço, até a próxima. Bom, legal a pergunta, foi bacana. Cara, inclusive o Renan que apareceu aí, ele mandou uma pergunta, quando ele soube que era você, ele falou, puta, Xuxa, cara, eu sou fã do Marcelo, sou fã da marca dele, ele é corredor de bike, faz provas de bike, fez ela de Campos de Jordão, ele é fanático. Agora, super, domingo. Super dedicado. Ele tá abrindo, ele tá querendo ir para esse mercado também em paralelo. Ele tem essa dor, né, de quais produtos para corredor de bike tem, então quer fazer uma coisa desse sentido. Perfeito. E ele falou assim, puta, eu quero fazer uma pergunta para ele, especificamente. Ele ficou super, para todas as pessoas que vieram para cá, tivemos pessoas grandes aqui, não perguntar para ninguém. Você ele que para mim, fui o escolhido. E ele fala assim, como você é um empresário bem-sucedido e também é um triatleta, ele admira muitas pessoas de triatleta, ele quer perguntar primeiro, como você enxerga essa tendência de empresários, executivos, administradores buscarem se desafiar por meio do esporte, que está tendo uma tendência muito grande nisso, como você enxerga isso, e como que isso foi, como você consegue equilibrar isso para você também, porque, cara, você construiu tudo isso correndo Ironman. É algo desafiador, eu entendo que o difícil do Ironman não é o Ironman, é o ciclo de treinamento do Ironman. Certamente. Então, assim, a pergunta dele é o seguinte, como você enxerga essa tendência e como você enxerga, e como foi para você esse desafio de participar do Ironman, de triatlo, ter essas provas de endurance e também ter esse desempenho administrativo, empresarial? Legal, Renan o nome dele, né? Renan, claro, por isso que eu pergunto. Renan, né? Renan, grande abraço, obrigado pela pergunta, obrigado pela confiança. Quem sabe a gente não se cruza aí pelas estradas da vida. Vamos marcar um treininho de pedal, vai ser um prazer. Respondendo a sua pergunta, Renan, olha, eu acho que as duas coisas, elas se equilibram, né? E uma traz ensinamentos que a gente usa nas outras situações da vida, né? Então, e de certa forma, elas guardam semelhanças muito reais, né? Sim, tanto o trabalho quanto o esporte exigem disciplina, exigem resiliência, exigem dedicação, exigem renúncia, né? Saber escolher. Então, o esporte acaba sendo uma válvula de escape, tanto física quanto mental, para a gente colocar a cabeça num lugar. Muitas vezes é no esporte que a gente encontra as respostas das perguntas que a gente vem fazendo nos negócios, né? Então, para mim, sempre funcionou como realmente uma via de equilibrar, né? Todo o desafio que o negócio traz, né? Então, eu sempre fui um cara adepto ao esporte. Eu não tive que inserir o esporte na minha vida depois de empreender, né? Eu já praticava esporte antes disso. Então, para mim, sempre aconteceu de uma forma muito natural.
tô acostumado a acordar cedo, não tão cedo, né? Assim, eu consigo organizar o meu horário, não sou um cara que acorda de madrugada, acordo num horário mais saudável, mas ainda assim é cedo, que dê tempo suficiente para eu praticar o meu esporte, tomar banho, café da manhã e ir trabalhar, já com o corpo mais relaxado, com endorfina correndo no sangue, com a cabeça mais calma, né? Para a gente enfrentar agora os desafios do negócio, né? Então, eu acho que não à toa uma atividade replica a outra, né? E as duas caminham juntas para que a gente consiga prosperar em ambas. Nas situações em que eu me vi mais instável profissionalmente, coincidentemente ou não, eram exatamente os mesmos momentos em que eu estava mais instável esportivamente. Que as coisas elas meio que se conectam. Se uma coisa desanda, a outra desanda junto. Uhum. E nas vezes em que eu estava mais assíduo, né, mais disciplinado e mais dedicado nos esportes, foram os anos em que eu consegui prosperar melhor nos negócios. Então, é aquele equilíbrio, né? Para mim funciona bem, cada um com seu esporte, cada um com a sua intensidade. Não precisa ser triatlon, não precisa ser corrida. Tem gente que vai jogar beach tênis, tem gente que vai praticar uma luta, tem gente que vai para academia. Mas é importante, né, não negligenciar esse aspecto, porque isso vai te ensinando, te mostra que é importante a regularidade, né, o efeito da regularidade. Tudo que você faz de maneira regular, continuamente, né, a tal da frequência-sequência, gera resultados surpreendentes, né? Talvez você não perceba esse resultado num horizonte curto, no dia a dia, não é de um dia para o outro que você vai se sentir mais forte, mais magro, mais definido ou mais rápido. Também não é do dia para o outro que o teu negócio vai sair do zero para onde você quer chegar, né? É só através da sucessão contínua de esforços. Então isso vale tanto para o esporte quanto para os negócios. É um paralelo, né? Exato. Fazer o que precisa ser feito. Isso é muito importante mesmo, sensacional. Queria te fazer uma pergunta sobre a questão do equilíbrio com relação ao valor e ao preço, né? A gente falou sobre os 20% a mais, né, que garantem o consumo das pessoas, sabendo que a marca é sustentável, mas essa questão da precificação, assim, essa questão do... Cara, como que mantém um equilíbrio nisso, mantendo o preço competitivo dentro do mercado? Um grande desafio, precificação, acho que, poxa, uma das principais estratégias de qualquer companhia, principalmente uma empresa de bem de consumo, né? O preço ele precisa resumir, refletir uma série de fatores, né? Custo, qualidade, eficiência, né? Posicionamento, né? Então, no final das contas, tudo que a gente investe em desenvolvimento de produto, em escolha da matéria-prima, né, em contratação de talentos, em estrutura fabril, logística e tecnológica. Tudo isso está refletido no preço do produto. E no final das contas é como o produto ele é percebido, né? Como o produto final ele é materializado, né? Um produto de alta qualidade, que é aprovado pela maioria dos consumidores, que tem um rótulo explicativo, né? Uma marca que se posiciona de uma maneira superior, né, que está nos principais eventos. Tudo isso está traduzido no preço do produto, né? No custo, que tem que ter a margem de toda a cadeia, né, não só da indústria, mas do varejista, até chegar no consumidor final. E do outro lado você tem a capacidade financeira do consumidor, né? Porque no final dos contos você vive num país capitalista, né? Numa sociedade capitalista. Então, não adianta também você ignorar, né, a capacidade de compra do teu consumidor, né? Essas coisas precisam convergir, elas precisam se equilibrar. Então, é um jogo de estica e puxa, né? Você precisa, de fato, ter um preço que seja saudável para o negócio, que traduza todo o investimento que a gente faz, né? Em toda a cadeia, até chegar na qualidade final do produto. E do outro lado, a gente tem que olhar mercado, concorrência, né? Quanto que o consumidor está de fato disposto a pagar. Porque se você errar nessa precificação, por melhor que você seja, não vai caber no bolso do consumidor, né?
Por mais que... E aí fica aquela sensação, né, esquisita do consumidor que adora a tua marca, deseja comprar o seu produto, só que não consegue comprar o seu produto, né? E aí você errou talvez na etapa final, né, que é, puxa, aí é um equilíbrio muito fino, que aí você precisa... são Sim, ajuda. testes, ajustes, e é um olhar contínuo, né, porque preço é dinâmico. Ele está atrelado à inflação, ele está atrelado à atuação de Importação. concorrentes, à importação, né, à tributação. Sim, tributação. Então é um elemento dinâmico. Tem que ficar sempre de olho, porque ele é o termômetro ali que vai definir o ponto certo que você vai encontrar o consumidor ideal. Sim. Acho que até pegando um gancho daqui, da gente, e aí eu falo que você consegue explicar, você falou muito de preço. Eu acho que a pergunta da Kenia foi muito inteligente e resume bem para quem é pequeno empreendedor, para como colocar. Pega um resumo do que você colocou, coloca no liquidificador e faz e transforma para o seu negócio. Tem um outro fator que é importante, que também se coloca no seu preço, que aí no Brasil é uma loucura. Dificilmente você consegue, você mesmo colocou, você consegue ter capital próprio para abrir o seu negócio. Sim. A gente tem milhões e milhões de brasileiros que tiveram que ir atrás de recursos de banco numa instabilidade, porque há 5 anos atrás, a gente estava falando, acho que 5 anos atrás os juros era 3% ao ano. Uhum, Hoje está 17%. uhum, Tá uma loucura. Aí você vai pegar até acesso e bate 20%. uhum. Então, assim, o custo do seu banco também influencia no seu preço. Eu queria entender, assim, acho que, como toda empresa, eu acho que vocês tiveram um acesso ao crédito, seja um crédito bom, um crédito ruim. E o que você poderia falar para essa turma que é varejista, ou indústria, ou ter o seu próprio negócio? Como que deve ser, depois da sua jornada, com o seu entendimento, um relacionamento com empréstimos bancários? E como foi a sua jornada, a sua relação com empréstimos bancários? Legal. Dito isso, porque a gente fornece esse empréstimo subsidiado. Sim. Então, talvez também como teria sido talvez um estímulo na vida da Dux, um empréstimo mais barato, e como a capacitação também que a gente faz aqui, que além de dar o empréstimo, a gente dá o curso de marketing, o curso de tributário. Como investir esse valor que Exato, né? exato. Entender. Tá, eu tenho dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro agora? Dinheiro de maneira... Tá correndo, os Gente, juros estão ótimo. correndo. Alocação eficiente do recurso. exatamente. Boa pergunta. Tamo bem, hein? Boa, Tete. Oh, Isso aí. Tamo bem, terceiro. muito bem. Podemos pedir música no Fantástico já. Bom, então contando um pouco da nossa história, né? A gente é uma empresa que começou com recursos limitados e próprios e continuou assim durante muitos anos. Então, ao contrário da maioria das startups, né? A gente seguiu uma trilha atípica de crescimento, onde a gente só foi receber um investimento 10 anos depois do início do negócio. uau. Então, durante 10 anos, a gente cresceu do 0 a 1 bilhão, quase, né? Um pouco menos, no ano passado, um pouco menos do que isso. Mas de uma empresa que não tinha estrutura nenhuma para uma estrutura totalmente verticalizada, quase 700 colaboradores, sem investimento externo, né? Só que para isso a gente teve que encontrar outras alternativas de financiamento, porque não tem mágica. Né? Uma empresa que cresce nessa velocidade precisa se capitalizar, ela precisa investir recursos na frente. E a gente não tinha esse recurso próprio. Foi aí que a gente encontrou a nossa via de financiamento, que sempre foi financiamento bancário. Te fiz perder alguns cabelos esses filhos. Todos. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que o mercado financeiro existe para isso. Uhum. Né? Desmistificar um pouco a palavra dívida. Tem muita gente que tem medo da palavra dívida, acha que dívida significa falência, né? Mas o mercado financeiro existe para isso. Ele é uma transferência de recursos de quem está sobrando para quem está faltando, né? Fazer o capital circular na economia. Então, é uma alternativa viável, sempre. Tem que se desenvolver relacionamentos, tem que entender muito bem como é que funciona, né? Tem que analisar no detalhe os contratos, as taxas que são cobradas. Tem que tomar muito cuidado, porque é traiçoeiro, mas é possível. Inclusive, eu diria até que em até determinado patamar é recomendado. Existe um ponto ótimo de endividamento para todas as companhias, né? Pode ser uma empresa super capitalizada. Ainda assim, ela vai tomar um pouco de dívida ali para equilibrar a estrutura de capital. Para a gente sempre funcionou.
mas não vou dizer que sempre foi tranquilo, né? É uma estratégia um pouco mais nervosa ali, né? Tem um pouco mais de risco envolvido, né? Porque você tem uma dívida, você tem uma pendência, né? Então você precisa garantir que o teu negócio vai gerar resultado suficiente para você manter essa dívida dentro de um nível saudável. Senão, você perde a mão com isso e aí entra numa espiral difícil de sair, né? Não é raro, principalmente no momento atual, taxa de juros a 15%, vira uma bola de neve, né? Sim. Então, pra gente, eu diria que funcionou, porque a gente chegou até aqui, né? E sobrevivemos, mas tivemos vários momentos de apreensão aí no meio do caminho. Não é fácil, né? Exige estômago, exige um pouco mais de cautela, eu diria. Mas, assim, para quem tem um tabu, tem uma resistência, eu recomendo avaliar. Com cuidado. Só para concluir, e Marcelão, que dica que você daria, não para vocês, mas assim, o cara que está começando, que ele já entrou no link da Estímulo, colocou o nome dele, foi aprovado. Aí ele tem que colocar ali qual o valor, como que ele calcula, e olha que é um crédito subsidiado, um crédito mais barato. Como que ele tomaria essa decisão de qual valor que ele pegaria para o negócio dele? Tem alguma regra, alguma dica que você pode dar para essa turma? Cara, acho que a maneira mais tradicional é você ter um plano de negócio. Tá. Você tem que ter um plano de negócio. Você tem que tentar projetar o que você espera que vai acontecer com a empresa, analisando todas as variáveis, né? Qual que é a projeção de receita, uma receita que seja realista, não adianta nada querer sonhar muito grande, porque você precisa ter pé no chão. E qual que são todas as projeções de despesas e investimentos que a empresa vai exigir para alcançar essa receita. No final das contas, isso vai resultar numa necessidade de capital. Sim. É uma matemática, né? Vai dar uma conta lá, cara. Se você quer crescer até aqui, você precisa investir tanto. Esse é o número. Talvez colocar uma margem em cima disso, para também não precisar tomar um outro empréstimo depois. Ou até considerar a hipótese de tomar um primeiro empréstimo só para começar a tracionar um negócio, já com a previsão de volta, de sair. assim que possível, ou tomar um outro, enfim, tem várias estratégias, mas o cálculo ele é feito baseado num plano de negócio, é uma projeção mais completa e realista possível, Tá. né? É um trabalho que vai exigir muito estudo, muito planejamento, e no final você vai ver ali uma fotografia da necessidade de capital que vai exigir. Te interrompi, Kenia, desculpa. Não, eu ia só complementar, aproveitando o gancho, para falar sobre essa questão de planejamento e de gestão, né? Acho que tu fala muito bem, Xuxa, sobre a OMIE, nossa patrocinadora. Boa, verdade. E eu acho que cabe muito, assim, essa questão do planejamento, do entendimento do negócio, da gestão do negócio. A gente tem um patrocinador que a gente é fã, que acho que eles têm os mesmos desafios que o Estímulo tem. O Estímulo é um projeto muito legal, muito bacana, e que eu até falei com a Kenia quando a gente iniciou esse projeto, a gente tem uma missão de divulgar mais o Estímulo e dar um branding maior para o Estímulo, que é muito legal o que eles fazem. Uhum. Quantos empreendedores, ou quanto facilitaria a sua vida também se tivesse acesso ao Estímulo, soubesse do Estímulo. E a OMIE, eu acho que é a mesma coisa. A OMIE hoje é o principal software de gestão financeiro que apoia pequenos empreendedores e grandes empreendedores. E quando eles vieram com o interesse de patrocinar a gente, eu vou para um outro lado mais de estratégia, eu nunca fui tanto do lado financeiro, mas sempre liguei. Então, assim, e sempre paguei os boletos da OMIE. Seja numa empresa quando a gente está pequenininho, seja quando a gente está maior. É sempre OMIE. É quase como se fosse eles são ao concurso. Assim, onipresente. E eles não divulgavam. Então, assim, eu tenho uma missão para falar assim, para a turma da OMIE e para as pessoas que têm acesso, seja um pequeno empreendedor ou um grande empreendedor, sobre o OMIE. Então, assim, ele te facilita a vida tanto na parte de gestão financeira, de entender o seu fluxo de recebimento, de entender, e eles criam um facilitador até para o WhatsApp. Então, você, assim, eu não posso estar falando errado, não sei nem se seria uma IA, mas você manda suas dúvidas ou seus valores recebíveis para o WhatsApp da OMIE, eles já voltam com uma estruturado Deve ser uma IA, tudo. Sim. Então, assim, é muito legal que eles têm de acesso, tanto para o pequeno empreendedor e para o grande empreendedor, e num precinho assim, pequenininho, surpreende o boleto que você paga. Tanto quando eu conversei com eles, eu falei assim, poxa, mas o preço de vocês, sei lá, é 400, 500, 600 reais. Eles, não, Xuxa, a gente começa a preço de 100 reais.
Falei pra turma lá, vocês estão me dando um boleto caro aí, que eu pago bem mais. Eu falei, calma, é por faturamento. Eu falei, não, mas dá um descontinho, que até briguei um descontinho já. O empreendedor a gente tem que brigar. Então a OMIE, ela é muito referência, apoia muito o empreendedor. E ele se você tiver dúvida, é a OMIE. E até para você que acha, não, acho que é coisa cara, entra no seu negócio. E eu queria entender de você, aproveitando esse gancho da OMIE, é o seguinte, como que os indicadores e a tua gestão financeira, se você já ouviu falar da OMIE também ou não, Já, claro. então me conta como foi a gestão financeira e como que os indicadores e a organização tributária, tudo que a OMIE pode ajudar, ajuda no pequeno empreendedor. Queria saber isso de Muito bem. você aí, Marcelão. Bom, antes de mais nada, né? Acho que qualquer empreendedor, qualquer negócio precisa, o quanto antes, sistematizar os processos, né? Sim. Porque depender de processos manuais, além de ser ineficiente, é muito arriscado. Então, daí a importância de ter um sistema de gestão que você consiga consolidar todo o fluxo, né, de transações, faturamento, todo o ambiente fiscal parametrizado, enfim, acho que hoje é obrigatório. Assim, qualquer empresa que se preze tem que ter um sistema. Até as pequenas, né? Até da pequena, a grande nem se fala, né? Mas a pequena tem que começar com o sistema. Assim. Por isso que existem esses sistemas hoje acessíveis aos pequenos empreendedores que antes não existiam, né? Então, com certeza, são ferramentas, de novo, mandatórias. Não é opcional, né? Porque isso você vai garantir que seu negócio seja mais eficiente, mais controlado, né? E mais aderente às práticas atuais, né, de mercado. E aí entram os indicadores, né? O que os sistemas podem te oferecer, no final das contas. O que o sistema faz é processar uma enormidade de dados e informações, né? De maneira agilizada, de maneira sistematizada, né? E o que você consegue extrair deles, além de todos os outros benefícios, são os dados, né? E dados hoje, cara, são insumos para tomada de decisão. Então, não à toa, toda a área de dados, a competência de dados é cada vez mais valorizada dentro das companhias, né? Porque o dado, ele é ali ele é o... Petróleo. Exato, é o petróleo. Dado é informação. Sim, é muito leviano tomar decisões baseadas em achismo, né? Em intuição, em instinto. Não, eu acho que o meu produto é mais aderente a esse público. Eu acho que o meu preço deveria ser precificado dessa forma. Eu acho que, sei lá, qualquer outra informação. Falou eu acho, começou errado. A chance de dar errado é enorme. Exato. Quem tem que dizer isso não é você, não é sua intuição. É claro, a intuição é importante, tá? Não ignoro a importância da intuição, porque muitas vezes quando você não tem o dado, você precisa tomar uma decisão baseada em alguma coisa, né? E aí entra a intuição. Mas sempre que puder ter dados por trás, é mais seguro. Porque os dados eles vão te mostrar por A mais B, de uma maneira totalmente imparcial e racional, o que está acontecendo no teu negócio. Se você precisa melhorar o teu custo, você precisa reduzir a tua despesa, você precisa aumentar o teu preço, se você precisa explorar um mercado diferente, tudo que você tem de decisões a serem tomadas enquanto empreendedor, elas os dados eles vão te mostrar. Basta você ter a capacidade e o hábito de analisar esses dados. Então, eu sou muito adepto. Não à toa, o meu departamento hoje compreende uma área de dados. Sou responsável por dados dentro da companhia, claro, não responsável direto, a gente tem um time dedicado, mas eu sou bastante entusiasta dos dados. Show de bola. Que legal. Tem um exercício que eu gosto de fazer aqui, que é o seguinte. Vou te dar uma consultoria, assim, uma experiência de pesquisa de mercado. E assim, a gente não ensaiou, a Kênia me mata, porque eu boto elas em cada enrascada, cara. Sim. Ela já tá respirando fundo, ela fechou o olho e respirou fundo. Falou, o que vem por aí? Da hora. O que vem? Assim, eu vou falar, vou pegar a experiência da Kênia primeiro, perguntar pra ela, depois eu falo a minha. Porque assim, eu sei que o diferencial da Dux é o marketing, posicionamento. E vocês têm na salinha de justiça lá de vocês pensam e bolam, mas como é que chega no consumidor final? E nós aqui temos 2 consumidores finais. Sim. Sim. Você tem milhares de clientes, mas você vai ter 2.
Então, assim, minha pergunta é para você. Você já revelou aqui, não sei se estava ao vivo ou não. Você é ou não é cliente Dux? Responde agora. Sou cliente Dux. E por que você comprou Dux? Por que você tomou a decisão? Já explica pro nosso... Boa. Pro A cara. pergunta é eu que tô fazendo a pergunta. Definitivamente, assim, tu olhar o produto, né, te chama atenção. Sim. Coisa e segundo, tá super acessível em todos os lugares que eu consumo. Então fica fácil decidir, assim, pelo produto Dux. É uma coisa que tu olha, além de chamar atenção, os sabores são excelentes, é uma coisa prática, os que eu consumo, assim, tá pronto. Eu sou comissária de voo originalmente, tá? Além de Que empreendedor. legal. Então, assim, tem que ser uma coisa prática, tem que pegar aquele produto e não, eu preciso consumir X% X de proteína. E tá pronto. Eu não preciso necessariamente ficar batendo, me preocupando. Não, tá pronto, eu vou pegar ali. É saboroso. E consumir vou consumir o restante todo. E é Vamos isso. saber. Vamos saber. Eu acho que o que pegou para mim, para vocês, primeiro é a parte de nutrição. Então, assim, para mim, eu não ligo para sabor. Eu não ligo, eu não preciso ter o mais saboroso. Eu quero ter o mais nutricional, que me gera mais resultado. Perfeito. Que eu acho que é mais pelo teu perfil também. Que não é o perfil da minha esposa. Pô, a minha esposa, ela foi atleta olímpica, assim, ela tinha, odiava a proteína, ela tem asco à proteína. Eu falei, como você foi atleta olímpica, filha? Você precisa tomar, eu vou para jogar bola com os amigos, eu tomo o que for. E ela só consegue tomar Dux. Então, assim, acho que o sabor de vocês é diferente. Eu acho que uma estratégia de vocês é o sabor que tem. A gente está no período de quê? De Halloween. Uhum. Eu já sei que ano passado você fez umas brincadeiras muito legais com Halloween. Não, escuta essa, cara. Eles fizeram uma embalagem de Halloween. Então, com sabores ligados a Halloween, tipo abóbora, não sei o que lá, Deus, tal. diferente, que Foi. moça. E a embalagem, isso me pega. Você sabe que eu dou proteína pro meu filho, né? Aham. Eu te mando as fotos do meu filho. Sim, conheço muito. E aí ele na embalagem tem tipo um logozinho de uma caveira que brilha no escuro. Cara, é muito legal. Então assim... E eu fico imaginando, desculpa te interromper, Claro. fico imanando a logística disso. Porque pra tu lançar um produto na época do Halloween, vender no Halloween, isso foi pensado muito Começa antes. muito antes. Então, assim, não são estratégias que são geniais, assim, Sim. né? E se chegar depois do Halloween, azedou, não dá mais. Não faz sentido. Exatamente. Chegar... Então, é por isso que eu falei, a logística desse pensar deve ser incrível, assim. É uma coisa Planejamento, que me encanta. né? Sim, exatamente. Dito isso, me conta um pouco mais do que vocês pensam, como que é a organização do marketing de vocês adultos, que eu sei que é da tua área, e eu sei que vocês começaram no online, então navega um pouco para mim, conta para mim como que vocês imaginam a parte de marketing de vocês, se faz sentido o que a gente colocou aqui. Sim. Fala assim, putz, mirei ali, não, mas de fato deu certo, atingiu, ou não, eu olhei aquilo, queria sabor, queria preço, queria praticidade e atingi. Então me conta essa análise, esse laboratório que você fez aqui agora. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu estou envaidecido aqui com os testemunhos, né? Bom saber que temos consumidores espalhados, seja por sabor, seja por resultado, enfim, valor nutricional, né? De fato, o nosso objetivo é equilibrar todos os interesses, né? É difícil, Sim. né? Mas na medida do possível a gente tem conseguido. Bom, estratégia de marketing, né? Nosso time de marketing é um time que ocupa um papel fundamental na nossa estrutura, né? É um time robusto, multidisciplinar, que ele é responsável por todo o processo de inovação e comunicação de produto e de marca. Então isso inclui desde o entendimento do mercado, análise de concorrente, análise das principais tendências globais, né? Uma adaptação dessas tendências ao ambiente regulatório brasileiro, né? Então tem que passar por essas etapas também. E aí a gente inicia um ciclo que a gente chama internamente de ciclo de inovação. O ciclo de inovação de um produto, ele é longo e ele envolve diversos departamentos da estrutura, não é só marketing. Porque a gente precisa passar por P&D, que está dentro da estrutura de marketing, mas é um departamento separado, para analisar a viabilidade de desenvolvimento daquele produto, passar por finanças, para entender custos, precificação, margem, né? Pelas áreas técnicas de qualidade, regulatório, né? Para adequar o produto ao ambiente regulatório e a legislação da Anvisa. Que mais? Passa pelos times operacionais de indústria, para a gente entender se é um produto que dá para ser produzido na nossa fábrica própria, a gente vai ter que buscar um parceiro para isso. Então, assim, ao longo desse projeto, a gente vai conectando várias áreas
dentro desse ciclo. A gente chama de ciclo mesmo. São comitês mensais que a gente reúne o time todo para ficar discutindo projetos de inovação. E o marketing desempenha um papel fundamental de liderança desse projeto. É o marketing que conduz essas reuniões. E depois de um produto lançado, o marketing dá continuidade, aí com áreas separadas, porém integradas, né, a todo o plano de comunicação daquele produto. Como é que esse produto vai ser posicionado, como é que vai ser a estratégia de lançamento desse produto, que canais que a gente vai ativar, que influenciadores que a gente vai usar, como é que a gente vai, qual que é a campanha, né, que vai transmitir a mensagem do produto. Então, esse é o nosso time de marketing. Que, de novo, é um time extremamente competente, capacitado e muito estratégico, né? Então, gosto muito do assunto, porque, no final das contas, ele vai meio que de ponta a ponta, né? Desde o comecinho ali da concepção de um produto até o produto chegar na casa do consumidor. Porque através da comunicação, né, de toda a estratégia de posicionamento. Então, é uma área bem importante. Vocês têm até umas brincadeirinhas assim, eu adoro a embalagem de vocês. Vocês deixam uns joguinhos lá dentro. Então, por exemplo, tem uma frasezinha do Indiana Jones. Isso. Tem umas coisinhas que vocês colocam que vocês não divulgam. O cara meio que tem que olhar a embalagem e meio que descobrir. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente tem, pra quem não sabe, é algo que a gente não divulga mesmo, porque a ideia é ser um negócio meio misterioso. Ninguém tá ouvindo, ninguém tá ouvindo. Não. De vez em quando a gente vai plantando ali uns spoilers, né? Mas a ideia é que seja algo meio misterioso mesmo, meio sutil, né? Mas isso desde o começo, tá? Não foi algo que a gente colocou recentemente. Em todos os nossos produtos, absolutamente todos os nossos produtos têm uma frase escondida. Não é todos. Todos. Não é. Sim, todos os produtos Duvido. têm uma frase escondida, que são frases extraídas de filmes famosos, que fazem uma alusão àquele produto. Tira da minha mochila. Pode procurar. Eu sei onde tá. Eu vou achar. Acha aqui, ó. Vamos ver. Que fazem alusão àquele produto. Então é uma frase já achei. de um filme. O que tá escrito aí? Né? You better start eating right now. Charlie and the Chocolate Factory. Ah, que legal. Exato. Chocolate. Que tem a ver com o produto. Não sabia. Essa eu ainda não comi. Obrigada, Tá bom, pode pegar. Mas depois abre lá teu armário em casa e começa a procurar em todas. Já vi Indiana Jones, essa sabia. Meus também. Legal, né? São as frases uma baita escondidas sacada. de filme. Uma baita sacada. Que legal. Show de bola. Cara, Estamos indo pro fim, eu acho. pro fim, mas eu tenho uma pergunta que tá no meu coraçãozinho pra Por fazer. favor, faça. Já adiantei pra vocês também vem no almoço pra contar toda a trajetória. Recentemente, vocês viraram o case da Faria Lima. Vocês tiveram um investimento. Sim. E é engraçado porque vamos pegar o começo do que você falou, cara, não gostava desse mercado financeiro. Aí veio esse mercado financeiro. Tive que voltar para Faria Lima. Exato, voltar para Faria Lima. Então, assim, eu queria, assim, quando divulgaram, que eu recebi de WhatsApp, eu mandei mensagem para você, mandei mensagem pro Kevin, parabenizando, porque é um marco, é um ataque ao cume. Vocês chegaram no ataque ao cume, cara. E assim, é tão difícil quanto ou mais do que chegar no cume de uma montanha. Você tem que drag-in, assim, toda a sua família para dentro, sua esposa, seu pai, sabe que eu sou fã do seu pai é mais Mr. Dux do que você, tá tudo de ir na academia com Dux. É um outdoor ambulante. Um outdoor ambulante, assim, sou fã, eu como pai agora, eu me inspiro nele para ter a mesma experiência que você teve que ele teve com o filho dele, eu quero ter com o meu. Eu quero saber o que ele fez de certo para colocar para o meu filho a mesma coisa, para ter essa relação e essa admiração. Mas eu quero saber, que agora todo mundo quer saber, em detalhes, o que você puder colocar de detalhes, cara, como que surgiu a oportunidade com a XP, como foi as negociações, não precisa falar em valores, nada, mas assim, eu queria colocar os detalhes, assim, como vocês receberam, vocês chegaram pro seu sócio e falaram assim, foi num café também, pô, a XP chegou aqui pra gente, ou como vocês comemoraram, pô, comemoramos, vamos lá, vamos atacar o Everest agora, comemoração, sei lá, como vocês fizeram. Quero saber essa parte em detalhes, não a parte financeira, mas assim, no dia de vocês, como foi não sei se foi o ataque de vocês ao cume ou da XP ao cume para vir e como que é o relacionamento agora com acho que faz um ano já, né? Quase um ano. Ainda não.
Ainda não. E como tá esse relacionamento com vocês? Legal. XP? Bom, esse foi Parabenizando. Obrigado. Já prazer agora ao vivo, cara. Sim. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Obrigado. Bom, esse foi um assunto que sempre, assim, antes de mais nada, a gente não foi uma empresa concebida com o objetivo de receber um investimento ou fazer uma venda em algum momento. A gente não criou a empresa com essa cabeça. Legal. Tá? A gente construiu a marca acreditando no futuro e nos enxergando, participando desse futuro. Ou seja, muito mais uma cabeça de, cara, vamos construir uma empresa sólida, uma marca relevante, com um portfólio completo, e o que vai acontecer lá na frente é o futuro que vai definir. Né? Diferente, existe uma outra modalidade de empreendedorismo que não julgo, não condeno, não está errada, que são empresas que surgem já com o objetivo de atrair um investimento e alavancar. Né? A gente nunca conduziu dessa forma. Só que a gente sempre soube que cedo ou tarde esse assunto surgiria na mesa, né? Que é natural. Uma empresa que cresce, num mercado em expansão, Responsabilidade financeira. chama atenção e recebe sondagens, né? Então, já há algum tempo, a gente vinha sendo abordado por agentes do mercado financeiro, sejam investidores, sejam assessores, sejam curiosos, né? Então era um tema que, assim, há muitos anos já, desde, sei lá, o começo da pandemia, a gente era procurado. Porque ao longo desse caminho, a nossa postura sempre foi uma postura passiva. A gente nunca foi atrás. Quer dizer, Sim. minto. No começo a gente foi. Quando a gente precisava de investimento, a gente era ativo. A gente foi atrás, pedir dinheiro. Normal. Hoje, analisando em perspectiva, felizmente, ninguém acreditou no nosso negócio. Porque se acreditassem lá atrás, Seria outra a história. gente seria diluído, seria uma outra história, e essa pessoa Vocês que teriam menos acreditasse... autonomia, talvez. E a gente conseguiu fazer o negócio crescer sem abrir mão de participação, né? E de uns tempos para cá, aí as conversas começaram a surgir de uma maneira mais ativa da parte deles. A gente sempre se manteve numa postura passiva. Então, assim, deixa vir, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender, a gente nunca fecha portas para nada, e a gente vai deixando o negócio rolar, vamos avaliando sem pressa, né? Porque a gente sempre entendeu que essa seria a decisão mais importante do negócio. Não existe decisão mais importante. É o momento que você aceita receber um investimento, e a partir daquele momento você recebe muito mais que o investimento, você recebe um sócio. Sim. Né? Então, assim, não é brincadeira. Não é que assim, vamos testar e se não der certo a gente muda de... Não. Uma vez tomada é a decisão definitiva de longo prazo, né? Então, a nossa postura sempre foi nos manter passivo. Vamos esperar o momento certo, o parceiro certo, né? Porque é isso, de nada adianta ser um parceiro que está disposto a pagar, tem o dinheiro, mas não tem nenhum tipo de afinidade ou de sintonia com a gente, né? Porque, cara, você vai ter um sócio, você começar a ter um sócio divergente, cara, você vai ter um problema, né? E a gente, aí ao longo desse caminho, tivemos várias conversas, inúmeras, ainda em estágios super embrionários, assim, meio que sondagens, bate-papo, e vai, e avança, de repente para, seja por um lado, seja por outro, que o assunto não avança, a gente na nossa. Enquanto isso, a gente continuou conduzindo o negócio com a mesma austeridade, com a mesma disciplina, né, sem se emocionar ou se empolgar com a perspectiva de receber um investimento. Até que uma dessas conversas engajou mais, né? Porque foi o primeiro interessado que realmente acreditou no nosso plano de negócio, que é um plano de negócio ousado, ambicioso. A maioria dos potenciais investidores questionava assim, será tudo isso? Né? Mas, tudo bem, mas a gente sempre acreditou mais do que ninguém na nossa capacidade, né? Porque a gente viveu toda a trajetória, a gente sabe onde a gente é capaz de chegar. Até que a gente encontrou um parceiro que falou assim, cara, eu acredito. Isso aqui eu acredito, é o que eu acredito. É a mesma tese que eu defendo, que é a tese da saudabilidade. É a tese do suplemento sendo elemento central no contexto e no conceito de saúde humana, né?
atuando de uma forma muito mais preventiva do que reativa, Sim. E podendo beneficiar pessoas de todas as idades em todas as fases da vida. Isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Isso aqui, no final das contas, é assim... A saúde tá aí, a saúde não era um remédio. Exato. É quase dizer que o nosso público-alvo é o ser humano. Todo mundo. Então, a gente encontrou um parceiro e falou assim, cara, eu acredito e eu quero participar dessa jornada de crescimento. A gente colocou as nossas condições, né, assim, não ainda em negociação, mas assim, cara, a gente não abre mão disso, a gente quer um parceiro que acredite, a gente não abre mão da autonomia, né, na gestão do negócio. E as conversas foram avançando. E aí, assim, a partir do momento que você acho que dá a primeira tração nas conversas, as coisas começam a fluir melhor. Porque aí a gente abre mais informação, né? O parceiro também, ele abaixa um pouco aquela guarda inicial, né? Que é muito normal, né? Você começa ali, cada um está no seu... Pro lado, Sim. no seu estado defensivo, né? E aí a gente começou a avançar, ainda com muita cautela, antes de assinar qualquer coisa, se comprometer. E aí, depois que as conversas evoluíram, a gente entendeu que havia chegado numa convergência. Aí foi quando a gente, com muito cuidado, muita parcimônia, falou, cara, acho que esse momento finalmente chegou, né? E a gente formalizou esse acordo desde no início desse ano. A gente recebeu um investimento do fundo de Private Equity da XP, que a partir de agora é nosso sócio, que tem contribuído muito para o negócio, muito mais do que o aporte financeiro, é a contribuição estratégica e intelectual, né, que eles trazem, o networking, as conexões. Tivemos que voltar a frequentar a Faria Lima, né, agora numa outra posição, sem camisa, somos ali um pouquinho peixe fora d'água. Mas até aqui tem funcionado super bem, é uma parceria muito saudável, onde os dois lados se apoiam, se entendem. Estamos no início, é uma jornada longa, mas o futuro é bastante promissor. Que legal, que legal. Pô, parabéns. Parabéns, sensacional. Obrigado. Quer colocar alguma última pergunta aí? Não, eu ia só perguntar quanto tempo levou esse processo todo De negociação. de negociação. Qual o processo e como chegou a informação em vocês? Como que chegou e aí? Assim, era natural. A gente, como eu falei, a gente era frequentemente sondado. Então, assim, era mais um. Pô, o pessoal da XP quer conhecer a gente. Tá bom, vamos fazer uma reunião. Assim, assim como foi a XP, foram outros 20, 30. Sim. Querem conhecer? Tudo bem, é uma conversa. A gente Não há garantias. E a gente não tem nenhuma resistência em conversar. Vamos sentar, conversar. Me conta do teu negócio. Te conto, o negócio é isso, é aquilo, tal. Abrimos números que podem ser abertos, eles contam o interesse deles, a atuação, o momento que eles estão. E assim como essa, tiveram várias outras conversas que pararam ali. Então, assim, no começo não causa muita expectativa. Você fala assim, cara, mais um, vamos lá. Chama ele aqui, ou a gente vai lá, toma um café, aperta a mão e vê o que acontece. Então foi assim. E aí, respondendo a pergunta da Kênia, foi um processo até que rápido, tá? Para o que costuma ser. Do momento em que a gente fez a primeira reunião até o momento que a gente assinou o contrato, foram mais ou menos uns 6 meses. É rápido. É rápido, mesmo. é rápido. Rápido mesmo, sim. Porque rolou uma Assim. uma identificação, entendeu? Geralmente, esses processos se arrastam mais, porque aí os dois lados ficam fazendo um pouco do jogo O jogo. né, do difícil, Sim. da negociação, mas ali, cara, e a gente é muito prático, sabe? Assim, cara, a gente já tava num momento também que a gente optou por ser mais prático. Pra pular essas etapas iniciais, então a gente já sentava na mesa assim, gente, ó, é isso, o negócio é esse. Cara, a gente já teve várias outras conversas e isso consome tempo, consome energia. Sim, vocês têm interesse, de fato? Não temos. Então, beleza. Então, vamos avançar. Então, por isso foi rápido. Aí, a gente se comprometeu em ser rápido. A gente falou, cara, então tá. Se for pra seguir, vamos seguir rápido. Pra, assim, já resolver, tira da frente pra gente poder focar no negócio, entendeu? Então, foi rápido. Foram mais ou menos 6 meses. Como que você comunicou o teu time, né? Porque a turma, você falou que, eu não sei quantos colunas tinham na época, você falou que você tinha o termo de 700. Cara, a turma, e aí?
se para vocês gera essa angústia, assim, imagina pro cara lá de baixo, pô, eu não sou mais Dux, sou XP, o que vai ser? Como é que foi, qual foram os desafios que você teve para comunicar o Legal. time? Foi um planejamento, né? Porque, primeiro assim, E outra, podia vazar a informação e não chegar. pois é, Aí tinha que casar o time. você tem que organizar muito bem todas essas iniciativas, né? Porque a gente assinou o contrato e aí tem um período de diligência, né? Quer dizer, a diligência, bom, tem todos os trâmites, né? Então, assim, chegou um momento que a gente já sabia que o negócio ia rolar. Tá. Então, assim, só faltava ali os processos burocráticos. Só que a gente não podia abrir informação ainda, porque existia ainda alguma incerteza. Sim, Lógico. poderia acontecer alguma coisa que desfizesse o negócio. Então ali era assim, informação super sigilosa, só entre nós, pouquíssimas pessoas, o jurídico já envolvido, porque tem que se envolver Claro. em toda a discussão contratual, mas assunto proibido, né? E aí quando finalmente o negócio se concretizou, já estava feito, sacramentado, aí que você começa a ter que conciliar muito bem essas comunicações. Porque antes de sair na mídia, você precisa fazer um comunicado interno, né? Não dá para a empresa ficar sabendo Sim. de um evento como esse O terceiro. pela imprensa, né? Aí a gente reuniu toda a nossa empresa. Primeiro na verdade, a gente comunicou a diretoria, né, a liderança maior da companhia. E aí um dia a gente convocou uma chamada para anunciar para todo mundo o que estava acontecendo, o que eles iam, depois de alguns dias, ficar sabendo pela imprensa, com a grande preocupação de trazer uma mensagem positiva, né? Mostrando que aquilo é uma oportunidade, de aquilo é uma boa notícia. E de fato é. Porque é natural que uma notícia como essa cause apreensão, insegurança. O que vai acontecer? Será que o fundo vai entrar e vai querer Cortar tudo. cortar? Vai Venda? reduzir. Será que é uma fusão? Exato. O que será que está acontecendo? Quem não entende, e é natural, se eu estivesse no lugar deles, eu também ia ficar apreensivo, começa a gerar especulações. Sim, sim, Né? sim. Então, para não ter especulação, tem que ter uma versão oficial. Né? E a nossa versão oficial foi muito, muito sóbria, muito realista. Falei, gente, é uma notícia ótima, a gente esperou um momento certo. A gente tomou uma decisão muito calculada e a gente tem plena convicção de que foi o melhor parceiro que a gente encontrou para se juntar a nós nessa jornada. E até então não mudou nada, porque a gente continua com o mesmo plano de negócio, o mesmo orçamento, a gente não mudou um centavo em orçamento. Então eles viram que realmente a vida seguiu normal. Né? A única diferença é que agora tem lá um fundo que a gente tem que se reportar, que a gente tem que alinhar os assuntos, aprovar alguns temas, mas não teve nenhuma mudança. Que foi um combinado que a gente fez lá atrás. Gente, deixa a gente tocar o negócio. E assim tem sido. Putz, que legal. Vamos encerrar aqui. Vamos. Tem uma preparação para você que é o seguinte. Peraí, que é o segundo. A gente tem que colocar aqui como vencedor, como você já ganhou muitas provas, né? Você é um cara, assim, acostumado a receber troféu. Então, Lá vem o Xuxa, Favidel. quando você cruza, você tem que ter uma musiquinha tema, né? Tipo, peraí, você vai ganhar um prêmio que ele pode dar. Ó. Ô, louco! Prêmio, um troféu. Isso! Muito obrigada pelo Coisa tempo, linda, pelo cara. conhecimento. O Sadal está ficando maluco comigo, né? Ele adora inventar coisas na última hora. Isso aqui já tem lugar onde vai ficar. Ah, que lindo. Legal. Obrigada. Pô, gente, obrigado. Não esperava. Tava aqui na nossa frente o tempo todo. Mas era teu. Achei que era só uma decoração. E agora vai ser uma decoração na minha mesa de escritório. Obrigado, fico super feliz. Pô, uma honra, assim, poder fazer parte de alguma forma, assim, eu sei que o mérito é todo de vocês, pelo trabalho, mas o que a gente puder fazer para contribuir, tá valendo. Então, Tá conosco, Marcelo. pô, isso aqui vai ser Obrigada. guardado com muito carinho, obrigado. Legal. E assim, vamos descobrir também, a gente consegue descobrir pelo KINAI, quantas empresas de suplementação já pegaram empréstimo com estímulo e tal, lembrando que for um volume grande, a gente convida para você fazer uma mentoria aqui com a gente certeza, também. estou à disposição, vai ser um prazer. Ou outras empresas também, de segmentos correlatos. Pô, Obrigada. Marcelão, obrigado, cara. Parabéns Obrigada pelo pela conhecimento. história. Parabéns Obrigado. pela história. Obrigado. De verdade, de coração. Estou muito honrada de poder conversar A contigo. honra é toda minha. Conhecer um pouco mais do teu Obrigado, trabalho. gente. Tá bom. Foi um prazer. Agradecer também os patrocinadores, o Ajax que deu espaço, Coloniese que deu toda a assessoria jurídica aqui pra gente, Omie que é referência aí no mercado de software financeiro e o estímulo para acreditar nesse projeto
e que as pessoas que empreendem não têm plano B, né, Kênia? Exatamente. Justamente é esse o bate-papo, sem plano B. Agradecer também aos empreendedores, né, que fazem parte da rede da Estímulo, por nos ouvirem, por confiarem no nosso trabalho, né, e por colarem junto aí com esse projeto maravilhoso. Assina, peraí, senão o pessoal vai ficar brava comigo. Quem curtiu esse vídeo, esse corte, assina aqui, põe o sininho Curte, ali, compartilha. manda Dá para o os like. amigos, dá o É isso like, aí. segue as redes sociais aqui do Estímulo, segue as redes sociais do Estímulo também, que é um parceiro, e obrigado por acompanhar a gente. Até a próxima. Valeu, Tchau. galera. Don't stop.